A gente está aqui agora com Nilmário Miranda, diretamente de Belo Horizonte. Nilmário, prazer e uma honra enorme tê-lo você aqui. Você sabe da minha admiração antiga por você, pelo seu trabalho, pela sua luta na ditadura. Nilmar foi preso político, foi torturado pela ditadura, né? Superou a ditadura para se tornar um dos grandes parlamentares brasileiros, foi secretário de Direitos Humanos do governo Lula, enfim, uma figura fantástica que eu tenho um prazer e uma honra enorme de tê-lo aqui conosco. Boa noite, Nilmário. Boa noite, Leandro. Boa noite, Décio. Boa noite a todos aí desse canal extraordinário, já do centro do mundo. Do centro do mundo. Vamos aí para uma boa conversa, hein, Leandro? Você é ótimo para conversar. Eu queria, inclusive, começar conversando sobre essa questão militar, Nilmário. Essa questão militar, ela me irrita profundamente. Não sei se você lembra, eu fui militar, eu tenho amigos militares, e assim, há alguns anos que eu tenho batido muito nessa tecla. Essa gente é inútil. Essa gente precisa ser reformulado. O estamento militar tem que ser reformulado. E eu queria saber qual que é as impressões que você tem do seu acompanhamento dos últimos tempos dessa presença militar no governo Bolsonaro, que é maior até do ponto de vista numérico na administração federal do que foi na ditadura, não é verdade? É completamente inoportuna a presença desses militares em lugares que eles não têm nada a contribuir. No caso da saúde, isso é um absurdo, um assinte. Eles terem controlado a saúde, eles deram opinião, eles querem fazer escola cívico-militar, o que é isso? Entusiasmar com isso. Agora, isso tudo tem uma causa, né, Leandro? Você acompanha de perto, você viu que eu sempre me opus a isso. Começou na anistia, né? Porque a anistia veio durante a ditadura, e o Brasil inventou isso, de anistiar carrasco, algozes, torturadores. A anistia foi feita para a vítima do Estado. E aqui, como era ditadura ainda, aqui inventou a anistia para quem praticava, em nome do Estado, praticava crimes contra a humanidade, como eles fizeram, né? Essa é a raiz, que não deixou esse pessoal aí, né? E agora eles podem voltar e tá falando em são poder moderador, o artigo 142. Quer dizer, o que é isso? Esse povo não podia nem abrir a boca sobre isso, né? E eles ficaram, ainda tentaram jogar nas costas da gente que nós fizemos a Comissão Nacional da Verdade. Olha que crime bárbaro. A busca da verdade é um crime bárbaro para eles. O que é isso, gente? Então, eles merecem esse líder que eles têm, né? É um cara... fui deputado dele 14 anos. Nunca imaginei que um primata desse pudesse ser presidente da República e pudesse colocar generais ajoelhados, né, prosternados perante ele, como se fosse o grande líder, né? Pelo amor de Deus. Essa que é a razão. Nós sempre optamos pela conciliação. Raras vezes o Brasil fez um pacto, igual de 88. Olha, quando ele foi lá nos Estados Unidos, jurar a bandeira americana, saudar o Trump e os Estados Unidos, uma potência imperialista, ele falou duas coisas centrais. O primeiro governo dele seria para desconstituir o sistema. O sistema, para ele, é a única coisa que funcionou no Brasil, que foi a Constituição de 88. Foi um pacto, não foi a conciliação. Por isso, nós sempre fizemos, né? Agora, 200 anos da independência. Quem fez a independência? Dinastia Bragantina. Quem fez a antecipação da maioridade para evitar que o Brasil se republicanizasse? Foi a dinastia Bragantina. Quem fez essa vergonha dessa abolição sem direitos? Foi a dinastia Bragantina. Eles ficaram aí, eles que puseram tudo. E a Casa Grande só mudou de nome, deixou lá aqueles 66 anos da monarquia absolutista e passou para as oligarquias regionais, né? Eu acho, sabe, felizmente, tem pessoas como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perseguiu a esquerda, perseguiu para valer, mas ele criou um Estado Nacional, primeira vez. Ele enfrentou essa gente e fez a Petrobras, BNDES, os Lagos Federais, transformou o ferro em aço, né? Primeira vez que teve um jornal que não era associado, né, do Chateau que foi a Última Hora. Depois
né, ante um golpe, ele suicidou. Tentaram impedir a posse de Getúlio, de JK, que não era um cara de esquerda, longe disso, mas ia continuar formando o Estado Nacional. Também tentaram impedir a posse e depois tiraram, teve duas tentativas de golpe, e depois tiraram tentaram impedir a posse de João Goulart. E fizeram aquela patacoado, como se chama, chamado parlamentarismo. Depois o povo derrotou em 6 de janeiro de 63, né? Então, sempre inventando corruptos, esgrimindo a corrupção para poder, acusando pessoas, usando a imprensa controlada e servil para poder dar seus golpes, sempre dizendo que a culpa era da corrupção. Getúlio, ninguém comprovou a corrupção dele, nem Juscelino, nem João Goulart, até porque eles nem precisavam, eram pessoas ricas, né? Ou ricas ou que já tinham, né, que estava bem articulado nas suas vidas. Mas então é hora, nós tentamos acabar com isso. Essa foi uma das derrotas nossas. E conseguimos fazer a Constituição. E ele vai lá e fala, olha, tem que desconstituir o sistema e acabar com o globalismo. O que é o globalismo? Foi o pós-guerra, né? Foi um processo civilizatório. Eu vivi para ver Hélio Gaspari dizer que agora tem que escolher entre civilização e barbárie, né? Ele teve que falar isso, né? Sim. Ele que não gosta da gente. Ele teve que dizer agora tem que optar pela civilização. Ou seja, o processo do pós-guerra, né? E eu acho que é isso, né? Os militares, infelizmente, sempre se viram o que é de pior, né? Nunca foram capazes de ajudar a produzir um... Aliás, o Geisel, que é o governo que mais desapareceu com pessoas, ele tinha um projeto nacional de desenvolvimento. Esse agora não tem nada. Não era juntar autoritarismo com ultra-neoliberalismo. O que é isso? E as Forças Armadas apoiar um negócio desse? Eu espero que tenha militares decentes lá dentro, que quando tiverem vez e voz, eles voltem à sua missão constitucional. Aí nós temos muita coisa pela frente, você tem toda a razão. Acho que, por exemplo, nós ajudamos a glamourizar as Forças Armadas. Quando o Exército, sobretudo, nós chamávamos o Exército para fazer GLO, Garantia da Lei e da Ordem, lá naqueles momentos de crise e tal. É uma das coisas que tem que mudar, viu, Leandro? GLO só com Força Nacional, Exatamente, existe uma força para isso, que é a Força Nacional, né? Tem que ser estruturada para isso. E voltar à defesa, ter um civil e GLO só com Força Nacional, submetido ao poder civil. Tem que começar por aí, né? Não usar a Força Armada, eu acho que pode usar assim, fazer estradas, fazer pontes. Se eles sabem fazer, espero que façam. Porque o Brasil está precisando que as estradas estão destruídas. Não, tem uma coisa que as Forças Armadas fazem, isso sempre que eu conheço um monte de amigo, eles fazem o serviço deles, que eles ganham para fazer, acham que são heróis. Nós é que tomamos conta da fronteira. Esse é o teu trabalho, cabra. Seu trabalho é esse. É como se eu fosse, olha, eu faço aquilo essencial. Eu espero que vocês me amem, porque eu faço. Isso aqui é meu trabalho. Ele ganha para isso, o salário dele é para isso. Ele não ganha para mais nada. E se acha um herói porque está na fronteira, tem que estar na fronteira. Aliás, tinha que mandar todos para a fronteira. O Brasil tem que acabar com a figura do inimigo interno. A Força Armada tem que ser para defender. A gente tem que ter um exército do povo, não é, Nilmar? Chega desse exército permanentemente contra o povo, que assassina, tortura, maltrata as pessoas do povo, os trabalhadores, que é o braço armado do latifúndio, que é o braço armado das classes dominantes. Isso tem que acabar. Assim, é uma vergonha isso. 2021, século XXI, 2022, e a gente tem um exército do século XIX. Esse braço armado sabe, das classes dominantes, da Casa Grande. Assim, isso já é uma coisa cansativa. E com o Bolsonaro, essas coisas extrapolaram, né? Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. Você que é um observador arguto da realidade brasileira, da política principalmente. O fato, Nilmário, é que, colocado o ovo da serpente
do Bolsonaro lá no Congresso Nacional, ele falando sempre as coisas que sempre falou, esse cara chegou a presidente da República e a gente tem hoje uma parcela bastante razoável da sociedade brasileira que apoia essa figura, portanto, se identifica com ele. E é uma questão que eu sempre coloco aqui para alguns convidados, assim, como é que a gente vai depois se debruçar sobre esse problema social que é o bolsonarismo, sobre esse problema social que tem uma parcela, 20%, 30% da população, que se identifica com um torturador, com um psicopata, com um assassino. Né? Como é que a gente se debruça sobre esse problema, Nilmar? Olha, é verdade, sempre tivemos, né? Porque é um país que teve, até o fim do século XIX, escravismo. Vamos lembrar, Leandro, que todos os países da colonização ibérica fizeram república, menos o Brasil, porque queria manter o escravismo. Então, mais 66 anos de escravismo. E ninguém escolhe ser escravo, né, Leandro? Ninguém fala, eu quero sair de minha comunidade na África, atravessar o Atlântico, 1.800.000 morrer na travessia, como nos mostrou Laurentino, para depois ser vendido, família ser vendida. Não existia crime de estupro. Os caras compravam família e se apropriavam das meninas e das mulheres. E os homens morriam com 30 anos de idade, de tanto trabalhar. E só a força. Então, esse autoritarismo, essa violência vem de lá. Eles pegavam os chamados mulatos para perseguir os pretos. Tudo é negro. Mas aqui criou essa figura de os negros terem várias denominações, né? Divisões étnicas da etnia negra, dos negros. Então, eles sempre criaram isso. Aí o Sérgio de Castro, você conheceu, um homem sábio, Sim. Ele falava assim, olha, Nilmar, nós temos 30% da população de Belo Horizonte, ele era um excelente prefeito. Se eu pintar as ruas de BH de ouro, eles não vão me apoiar, porque eles são da direita, eu sou da esquerda. Olha, pintar a rua de ouro, olha que figura maravilhosa. Então, nós temos que... Eles estavam aí, sempre estiveram. Agora, depois desse trabalho sujo que a imprensa fez, que a Rede Globo fez, 5 anos com aquele duto despejando dinheiro sujo, atribuindo ao Lula, a mim, a todo mundo, e ele nunca roubou um centavo, que não tem nada. Ladrões nos acusando de ser ladrão, com apoio. Então, criaram essa paranoia, né? E acabou nesse sociopata. Agora, tem um tema que eu acho que a gente tem que pegar, viu, Leandro? Você que é um grande jornalista, que sabe para onde o vento está soprando. Eu sempre, quando eu vi ele falar em armas, falei, ele vai fazer tudo como Hitler e Mussolini. Ele está fazendo. Sabe, motocicleta era o Hitler, era o Mussolini. Os camisa preta eram Mussolini. Os camisa preta eram milícias civis. Depois viraram o Estado repressivo. As SS eram milícias civis, foram armadas por Hitler e depois viraram parte do Estado para fazer o que fizeram. E ele está querendo fazer a mesma coisa, na cara da gente, através de medidas, digamos, normativas, decretos, resoluções, portarias. Por isso eu defendo, no dia 2 de janeiro, o Lula faça um revogaço. Tudo que não depende do Congresso, revoga de uma vez. No meio ambiente, nas armas, nos direitos humanos, na educação, na saúde. Faça uma limpeza para recomeçar a partir daí. O status quo antes voltar ao que era, tirando com esse revogaço, limpando o terreno para a gente começar de novo, identificar os reais problemas. Claro que, acima de tudo, eu acho que o Lula ele vai ter 77 anos quando ele foi eleito primeiro turno. Você tem toda a razão, vai ser eleito primeiro turno. No dia 5 ele faz 77 anos, porque ele fala que ele nasceu dia 5, mas a dona Lindu só levou ele em Garanhuns para registrar dia 27. Por isso que ele está nascido 27, mas nasceu dia 5. Ele podia pegar esses últimos anos, a velhice dele, pegar a Janja, morar em São Miguel do Gostoso e ficar lá, olha, eu fiz tanto pelo meu país, eu cumpri o que eu queria e tal. E vai pegar isso de novo, né, aos 77, com muita coragem. E ele, o que o conduz é isso, é acabar com a fome de novo,
voltar a ter moradia para os pobres, a interromper essa coisa da Amazônia, que são, nossa, uma coisa contra a humanidade inteira que está sendo feito na Amazônia, voltar a proteger indígenas, né? Voltar a reconhecer o direito dele. A Constituição nossa fala que o Estado é multiétnico e multicultural. O que é multiétnico? Não, é preto, indígena e branco. Ninguém tem supremacia, não pode, a Constituição não fala em supremacia de ninguém. Não diz que a Casa Branca é melhor do que os outros. Nós temos que voltar a cuidar disso, né, Leandro? É isso que é importante. E voltar a ter políticas que mitigam a desigualdade brutal do nosso país, especialmente a que atinge a população negra, os indígenas e todos que cercam. Essa pobreza que o Brasil voltou a ter, né? Quem diria que nós teríamos de novo 33 milhões de pessoas que não tomam 3 refeições por dia? Para mim, isso era um passado que passou e está aí de volta no cotidiano nosso. Eu vejo isso todo dia, me deparo com isso todos os dias. Quem diria que nós temos 10 milhões de crianças só tomam 2 refeições por dia? Isso é um crime terrível. Como é que pode? A gente pode não ter uma compaixão profunda por esse povo. E Lula tem. E ele vai cuidar disso. Ele é conciliador nesse sentido. Ele vai fazer de tudo para evitar o golpe. Todas as vacinas possíveis, né, para evitar o golpe. Essa aliança com Alckmin, eu achei, primeiro, assustei. Depois achei uma coisa genial. Que ele matou a terceira via. Essa ficção que a Rede Globo agora quer de novo. O Simone Tebet e Mara Gabrilli. Nós vamos ouvir até exaustão. Não vai dar certo, isso já acabou, já morreu. Quando Lula chamou o Alckmin, ele matou essa história. Porque Lula é extremista, Bolsonaro é extremista. Vamos buscar um caminho ao centro. Como extremista, como o Lula achou um picolé de chuchu, né, para ser vice, ele matou a terceira via e abriu o caminho para o Haddad ser governador de São Paulo, já pensando em 26, né? Lula é Lula. Ele já pensa, ele está pensando, ele quer curtir uma parte da vida dele com o Janja, né? Então, ele, obviamente, não está pensando em reeleição em 26, né? Ele está cuidando de ganhar agora, mas já apontar o caminho para 26, né? Acho que foi genial. E Minas está dando um exemplo, viu, Leandro? Esse negócio do Rio de Janeiro, eu fiquei muito chateado, muito chateado. Faz um acordo. Olha, o governador vai ser do PSB, Marcelo Freixo. PT indica o senador. Aí vai. Aí, de repente, fala, não. Molon, que é uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gostava tanto dele, fala, não abro mão para ser senador e joga, porque disputar o senador é mais importante fazer uma unidade no lugar do bolsonarismo, onde a serpente germinou, gorou, onde aconteceu tudo. Você sabe disso, você acompanhou minha luta e de vários outros. Sim. Para impedir a formação de milícias no Brasil, esquadrões da morte, grupo de extermínio. Mesmo no Rio, nós conseguimos, Minas Gerais não tem isso. Muitos estados tinham, não tem mais. Mas no Rio tem. Eles aqui dão um tom da política. E nós, nesse lugar, não consegue fazer unidade. Aqui em Minas, nós fizemos. Nós vamos fazer com o Calil. Né? Lula chamou o Pimentel lá, falou, ô Pimentel, você quer ou topa ser candidato a governador? Lula, posso até ser, mas não vai resolver, não. Eu tenho uma baixa intenção de voto. Meu governo não terminou bem avaliado. Leva um tempo para repor a verdade. Aí ele chamou o Calil. Calil não é da esquerda, mas fez uma coisa decente durante a pandemia, manteve políticas sociais justas aqui. Então, pronto, faz aliança com ele. O André Quintão, que é uma pessoa especializada na assistência social cidadã, é o vice, e o senador também nós nunca pensamos que teríamos o Alexandre Silveira, mas nós não vamos criar um impasse por causa do Senado. Você tem toda a razão. Ganhar a presidência, tirar esse psicopata desse, sociopata daí, e Câmara. De novo, voltar a ter presidência da Câmara, acabar com o orçamento secreto, nomear relator, as 8 comissões principais, né? Não deixar espaço para impeachment, para pautas bombas, né? Como fizeram com a Dilma, para implodir o governo da Dilma. Acho que o caminho é esse. É Congresso e a presidência.
E aí nós vamos, revoga tudo que é revogável, e aí nós vamos construir novos pactos para a gente voltar a ter desenvolvimento, ter soberania, né? E voltar a ter Força Armada voltar para o seu lugar, né? As polícias, acabar com essa história de que polícia, agora estão inventando da autonomia polícia. Cada estado tem o seu próprio exército, que é a polícia. Que é isso? Você vai voltar lá no tempo daquelas, como é que era que chamava em São Paulo? Forças públicas. Força São Paulo pública, tinha exatamente. aviação, tinha artilharia, a polícia militar. Vocês querem isso de volta? Claro que não. As polícias tinham que ser todas Não, submetidas ao Mário, poder civil. a questão policial é tão grave quanto a questão militar em si. Assim, o fato é que o Bolsonaro tem explorado muito em todo o país, né, a presença de bolsonaristas das polícias militares. São presenças notórias, militantes. E ele sempre busca. Um dos fatores de intimidação que ele usa muito é conclamar as polícias militares para as ações golpistas que ele sonha, que ele pensa, ou para intimidar as populações a partir da presença de bolsonaristas nas polícias militares. E assim, há muitos anos você discute, eu já acompanhei muito essa sua discussão. Eu lembro que a gente conversava, inclusive, isso com o saudoso Hélio, que morreu mal, Bicudo. morreu. Como? Bicudo. Hélio Bicudo, que na ditadura enfrentou os esquadrões da morte e tal, mas morreu num mau momento. Eu queria saber o seguinte: você acha que é possível, a partir do parlamento, a partir da Câmara, do Congresso, se rediscutir o papel das polícias militares, talvez se colocar na pauta de novo a desmilitarização das polícias, a criação de polícias melhores do que a gente tem hoje no Brasil? Eu acho difícil, por causa da correlação de força. Seu amigo Apolônio de Carvalho, você gostava tanto, Pois né? é, Ele dizia assim: o que governa a política é a correlação de forças. Então, nós conseguimos, na Constituinte, colocar os 30 artigos da Declaração Universal. Tudo que nós fizemos de políticas públicas tinha base constitucional. Agora, onde nós perdemos na Constituinte, na Constituição? Manteve um esquema de segurança que vinha da ditadura. Polícias militares, em vez de ter polícias únicas, né? Perdemos aí. Perdemos na questão tributária. Rico não paga imposto no Brasil. Não é isso? Aí perdemos ali. E perdemos na reforma política. Nós mantivemos um sistema, aquele de abril de 77, do pacote de abril. Um sistema que não permite formar maiorias parlamentares. Então, você fica com essa anomalia. Lula ganha e tem que buscar aliança com adversários para poder governar, para poder aprovar programas mínimos, né? Que é essa que tem sido a realidade. Nós temos que aprender com outros nossos governos a chamar o povo, sabe? Botar a população, estimular a população. Lula achava que as pessoas iam reconhecer, foi dada a oportunidade de entrar na escola, de ter saúde pública, ter moradia, de poder viajar, de comer todos os dias, e que eles iam reconhecer automaticamente. E deixamos esse trabalho do povo se organizar e vir para cima, exigir para avançar, o povo dar respaldo, ir para as ruas, mudar a correlação de força social. Nós não conseguimos. Espero que agora a gente opte por esse caminho, chamar os movimentos sociais, para a gente poder impedir que as coisas se mantenham como estão, impedir que a conciliação prevaleça. Uma coisa é a união nacional contra o fascismo, outra coisa é a conciliação. Né? São coisas distintas. No passado, você sabe, você também estudou isso muito, como eu, quando a esquerda dividiu as suas progressistas, deu sempre consequências trágicas, né? Aquela guerra dos comunistas com a social-democracia deu aso, deu vez para o nazismo, né? A tragédia da Guerra Civil Espanhola, comunistas e o social-democrata se matando, se guerreando. Nós temos que evitar isso, né? Para
mas também não podemos cair na conciliação, né? Nem fazer aquele erro, exceto fazer união. Se não fizer, não ganha deles, não derrota eles no primeiro turno. Você tem toda a razão, você sempre falou isso. Tem que ser no primeiro turno. Segundo turno é dar muita sorte para o azar, né? Alimentar mais. Ganha no primeiro, bota 50 países que reconhecem imediatamente a vitória, que eles acompanham que a eleição foi limpa, e pronto. E afasta esse canalha. E que ele vai pagar. Ele sabe disso. Tanto que ele está agora preocupado. O que ele está dizendo? Se for empreender, eu vou receber de arma na mão, vou receber um tiro. Olha, pois é, diz que ele, então. Não vai nada. Não vai nada, Neymar. É um frouxo, é um covarde. Ele é um covarde. Cagão. E é um mentiroso. Ele falou que ele escondido, ele vacinou, Leandro. Tem certeza que ele vacinou. Por isso que ele botou em sigilo 100 anos a carteira dele de vacinação. É um cagão, ele só cresce para cima de mulher. Você conhece bem isso lá na Câmara? Você lembra bem? Ele só cresce para cima de mulher. Que nós lá, quando eu estava lá, eu tenho 8 anos, estou fora do parlamento, mas quando eu estava lá atrás, eu não aguentava a Maria do Rosário, a Erundina, a Érica Cocai. A Jandira, né? A Jandira. Mas ele só se sente à vontade gritando com mulheres. É um covarde, é um cagão. Jandira. Ele não aguenta essas mulheres. Mas isso, é um frouxo, não vai atirar em ninguém, é um covarde. Vai sair correndo. Vamos tentar fugir. É isso que eles vão tentar fazer. Vão tentar fugir. Esse boca podre. Eu queria que você visse comigo um vídeo que o Décio vai colocar para a gente. Tem um fazendeiro agora que foi filmado lá em Tocantins, chegou a ver, assim, prometendo 14º, 15º e 16º salário para a peãozada se o Bolsonaro for eleito. Eu queria que você visse isso comigo, depois eu queria comentar com você sobre essas nossas classes dominantes. O link que você me enviou, Leandro, ele está indisponível. Eu vou procurá-lo aqui, ver se encontro em outro lugar. Tem do DCM. Vou procurar no DCM aqui. Conhece o DCM? Não? DCM? Tá aqui, ó. Vídeo, fazendeiro promete salários extras se Bolsonaro vencer as eleições. Está no DCM. Eu quero muito conversar contigo, só queria que você visse junto comigo, porque eu tenho no meu horizonte ideológico, Neymar, de que não tem saída no capitalismo. Simplesmente, eu não tenho nenhuma mais ilusão de que haja alguma saída para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, na verdade. Dentro da sociedade de consumo, dentro do projeto capitalista. Quer dizer, está destruindo tudo, o meio ambiente, as pessoas. Há uma infelicidade permanente, não há possibilidade dentro do capitalismo da gente ter uma sociedade feliz. E aí eu queria ver isso contigo, depois a gente conversar sobre o horizonte socialista, se ele ainda está. Se você ainda tem esse horizonte do socialismo na sua vida, e o que você acha da possibilidade de um dia a gente ter uma revolução brasileira. Eu acho que a gente uma hora vai ter que discutir isso de novo, de verdade, não? É verdade. Olha, eu vou fazer 75 anos daqui a alguns dias, dia 11 de agosto. No dia da carta aos brasileiros. No dia da carta, exatamente. 60 anos de esquerda. Bom demais, 60 anos de esquerda. E eu acho que o que tem que nos mover é isso. Nós não podemos desistir nunca aceitar que a história acabou e é o capitalismo até o fim dos tempos. Claro que não. O capitalismo é perverso. Agora, enquanto a gente não... Para chegar nisso, tem algumas tarefas, né? Por exemplo, o Brasil é um país fundamental para a humanidade por causa das águas e por causa da Amazônia, por causa do Pantanal, por causa da Mata Atlântica, por causa dos aquíferos. Essa tarefa nós temos que fazer agora, deter essa destruição. Isso é muito importante, todo mundo sabe disso. Nós somos formados com aquela ideia produtivista do velho comunismo. E aprendemos agora que não é assim, né? Que tem a sustentabilidade, que uma geração sozinha não pode gastar recursos que é dos que virão depois de nós, né? E temos que trabalhar também nessa perspectiva. Isso é uma tarefa central. Acabar com a fome é outra e voltar a ter... gente, aqui tem perto do anel rodoviário em Belo Horizonte, tem 35 favelas que moram do lado de esgoto.
Não pode, então tem que ter moradia de novo, tem que produzir moradia para essa gente. Sabe o que aconteceu em Petrópolis? O desmoronamento, as enchentes que devoram vidas e mais. Isso não precisava nada disso, você pode evitar tudo isso. A gente estava evitando, não deixando ninguém morar em beira de córrego, nem terrenos muito íngremes, e estava fazendo moradia para esse pessoal, moradia subsidiada, a pessoa pagava R$80 por uma casa, Minha Vida, R$80, mais barato que um barraco de favela. Tem que voltar a ter isso, né? Para o povo também sair do estado de necessidade e desespero, a gente voltar a poder discutir sonho, sociedades melhores, reunir forças para poder ir golpeando o capitalismo. O capitalismo não é o fim da história. O capitalismo é o fim da dignidade, da justiça das maiorias. Né? Mas o DCM está ali. Você vai mostrar o vídeo? Vou mostrar o vídeo. Mostra, por favor, Décio, o vídeo. Por favor. Elas vão dar um 14º salário, certo? Que vai ser pago aí no meio do ano. Teoricamente, a soma das metas é um 14º salário. E estou aqui para dizer que o Nelore Ciro, fazendo água fria, se o Bolsonaro ganhar, eu sei que vocês vestem a minha camisa, se o Bolsonaro ganhar, eu dou um 15º salário. E se ele ganhar no primeiro turno, eu dou um 16º salário. Eu quero gente que pense igual a mim e vista a camisa da favela. Certo? Então vamos para o pau trabalhar. Isso aí é bom. Isso. Eu queria que você visse. Esse é o Brasil profundo que sobrevive ao processo civilizatório. Isso é um fazendeiro falando para a peãozada. Quer dizer, é o senhor de escravos falando, fazendo demagogia. Por que não deu antes? Por que não deu antes? Por que não dá todo ano? Por que não dá todo ano, já que pode dar? Mas olha só. Por isso que eu queria levantar essa questão, foi o seguinte, porque assim, eu não vejo uma solução dentro do sistema capitalista mais. Eu acho que se a gente não discutir seriamente a questão, de novo, do socialismo, a gente não sai dessa armadilha, Nilmar. Mas aí eu acho que tem que voltar, é isso que o Lula tem falado, voltar a ter sindicatos, movimentos sociais, voltar a ter o que eu chamo mediação pacífica de conflitos, não aceitar a repressão a movimentos sociais, banir isso da vida brasileira, sabe, da repressão a movimentos sociais, mudar o modo das polícias atuarem. Né? Esse negócio da Câmara associada a ouvidorias fortes levou homicídios praticados por policiais de São Paulo a uma queda de 80%. Eu tinha visto isso na Irlanda, quando fez a paz. Eu Julita Lengru, eu e vários, nós corremos vários países para ver que polícia mata 10 pessoas num ano, aqui mata por hora no Brasil. Tem que interromper essa coisa. Eu acho que tem que discutir desarmamento de novo, desencarceramento. Nós vamos ter 840 mil presos daqui a uns dias, metade sem julgamento definitivo e metade sem nenhum tipo de ressocialização, sem escola lá dentro, sem obter profissões, sem ter uma assistência familiar boa, sem ter uma vida digna. E nós podemos, metade da população carcerária pode cumprir penas alternativas, com esses mecanismos modernos de controle de prisões domiciliares, sabe? E também discutir lei de droga, né, Leandro? Quando eu estava aí, quem foi o relator da lei de droga? Foi aquele Osmar Terra, aquele idiota que dava conselhos sobre a pandemia, disse que era uma gripezinha que ia morrer 1.000 pessoas. Médico falando isso. Nossa, tem pena de quem confiar nele como médico. Rever também essa lei de droga, que ela está sendo usada para uma matança de jovens. E essa reprodução da violência cotidiana no Brasil. Sabe? Tem que interromper isso, para a gente poder pensar em coisas melhores. Né? Como que nós tínhamos, você falou nisso, nós temos que voltar a ter educação desde o princípio. Creche, sem creche não tem igualdade nunca. Né? Uma criança que vai numa creche, enquanto os mais bem aquinhoados começam da creche, depois escola infantil,
ensino fundamental, tem milhões que só começam a ir para a escola com 5, 6 anos, já perderam a corrida, chegaram em último lugar né? Aí tem algumas coisas para poder esse pessoal ter consciência, tem que acumular. Então, ele tinha razão. Nós não podíamos ter deixado esse povo solto. Aí chegava aquele fundamentalista e dizia, não, esse é mérito seu, a famosa meritocracia. Não tem nada a ver com política pública, não tem nada a ver com nada. Então, chegamos a esse ponto que chegamos. Então, agora, vamos aprender com nossos erros, né? E levar a consciência para o nosso povo, dar condição dele agir autonomamente, respeitar as lutas sociais, saber levar desaforo na cara, sabe? Para poder avançar. É assim que avança. Sem reprimir movimentos sociais, sem matança de jovens e domesticar essas polícias, enquanto não pode eliminar a militarização das polícias, né? Tá certo. Deixa eu aproveitar o chamado. Décio, antes de você entrar, eu vou fazer um voo solo rapidíssimo aqui, rapidíssimo. Deixa sozinho aqui. Mário, já volto, só um minuto. Eu quero agradecer, olha, estamos com 2.700 pessoas ao vivo. Muita gente, 10 horas da noite. Para mim é uma honra saber que tem tanta gente para nos ver, obviamente, uma audiência qualificada pela presença do Nilmar Miranda. Mas eu quero muito agradecer mesmo, todo mundo aqui, 2.700 pessoas ao vivo aqui do Essencial DCM, é um luxo isso. Mas, assim, outro sim, gostaria de lembrá-los que só a audiência em si não ajuda tudo, entendeu? Não resolve todo o nosso problema. Nós não temos até agora nenhum membro. Nós temos uma meta de 5 membros por live. Né? Fazia um tempo que eu não fazia live da semana passada e me deu assim agora uma neura, que é uma preocupação, porque você sabe que nesses anos todos de DCM, em todas as lives que eu fiz, todas, sem exceção, desde que eu comecei lá na live das 5, que não existe mais agora a live da tarde, nunca eu terminei uma live sem membros do DCM. Porque assim, é um apelo que eu faço de maneira até entusiasta, porque eu tenho que lembrar para vocês que a membreria, quer dizer, o fato de ter membros é que nos gera receita fixa. E essa receita fixa é que faz os pagamentos reais dos trabalhadores do DCM e garante o planejamento do site, né, o planejamento da TV DCM. Sem isso, a gente não consegue funcionar, porque nós não temos outros financiamentos que nem a comunidade. Só temos a comunidade. Né? Só temos vocês para nos financiar, por isso que a gente pede dinheiro em todas as lives, como se fosse aqui mais ou menos uma igreja pedindo dízimo, mas é porque a gente precisa muito desse recurso. Né? Então, todo mundo que está participando agora, por favor, se todo mundo pingar 99 centavos, nosso problema financeiro está resolvido, mas, enfim, nem todo mundo faz. Mas quem puder fazer, faça agora, não amanhã nem depois, faz agora. E eu preciso de pelo menos um membro, né? Ou alguém que compre, dê de presente 5 membros para aqui para o chat, mas a gente precisa de membros, tá bom? Então, estou esperando. Não temos nenhum membro até agora dessa aí? Está confirmada essa informação? Olha só, Marcelo Tartarini acabou de comprar um pacote de 5 membros. Muito obrigado. Cumprida a nossa meta, Marcelo. Obrigado. Agora o pessoal precisa aceitar. R$400. Não, vamos aceitar. Eu também já aceitaram aqui já. VaptVupt, já aceitaram. Mas de meta, e a gente a nossa meta de R$400, como é que a gente está? Já bateu? Então, já podemos emprestar dinheiro? Nós estamos apanhando dela. Bater não, mas nós estamos apanhando. Tem problema, não. Temos tempo ainda. Gente, muito obrigado pela audiência. Obrigadíssimo mesmo. Tá? Fico muito, muito feliz, muito honrado. Todo mundo que está chegando. Quem não tiver dinheiro, não tem problema. Sabe que esse aqui também é um espaço para desopilar o fígado. Está sem dinheiro, está em casa, sem emprego, com esse boca podre da presidência. Vem para cá, fica com a gente, vem bater papo, vem ouvir o Nilmar Miranda, vem ouvir o Décio, vem me ouvir. Daqui a pouco vai chegar o professor Lejane. A gente vai falar sobre a questão da China, Estados Unidos. Aliás, Nilmar, até queria depois, né, inserir uma pergunta. Eu vou pedir para o Décio chamar os superchats. Quando a gente voltar, eu já coloco essa pergunta também que eu queria falar contigo sobre a questão geopolítica que o Lula vai encontrar quando se tornar presidente de novo. Vamos lá, por favor, Décio. Vou começar aqui pelos superchats de membros aqui, Leandro. A Emília Milanese mandou saudades de você e dos latidos dos seus cães. Em outubro é Lula lá e Leandro aqui. Abraços! Bianca S. Leandro, boa noite para você. Luciene Sayal,
Saudade da sua ira santa, Leandro. Juliana Mara, nossa, Leandro, que saudade, muito bom revê-lo. Olha só, acabou de chegar aqui, ó, do Sérgio Freire. Lauci vai, mandou ele aqui pra gente, deixa eu pegar aqui desde o primeiro, olha só, Edu Coelho, Décio é fofo, Leandro é tudo, obrigado, querida. Kátia Monteiro, mete bronca, Leandro. Marcelo Tartarini, isso aí, tiozão, arrebenta. Carol, que já te abençoe, Leandro, ó, muito bom. Maria do Socorro Souza, Dales Leandro, Only You, salve a indignação. Wilson Souto, Leandro, sua ira santa é maravilhosa. A Marli Marques, volta, Leandro. Antônio tô aqui. Leandro, o Bozo chama de Bolsa Família e a esquerda burra chama de Auxílio Brasil. Tá. E aqui, ó, Felipe Maciel Nilmário, autor do livro Dos Filhos deste Solo. Professora Wanda, nosso amigo Braz e eu estamos aguardando o seu santinho. Em Três Corações, Minas Gerais, faremos uma linda campanha para você. Gerson BR mandou aqui, ó, os milicos golpistas, em vez de estarem estudando as táticas militares recentes, empregadas na guerra da Ucrânia, que é afinal uma função deles, estão fiscalizando urnas eletrônicas a mando do genocida miliciano. Rogério Estevam, saudades do Nimário, esse eu dou valor. Olha só, o Júlio Nunes, Lula tá no Piauí. Antônio Vasques, Gabrile, máfia do ônibus e máfia do agro, a débito 1%. Felipe Maciel, Minas Gerais está dando um show mesmo. Quando o Reginaldo Lopes abriu mão do Senado para poder compor com Calil. Muito bom. Deonilson Melo, meu ingresso, Leandro. E foram chegando superchats aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só, a Cris Maia, Lula presidente. Joana, 2 pingos para ajudar na mídia progressista. Muito obrigado, querida. E várias pessoas pingando aqui. Continuem pingando, continuem mandando as perguntas e comentários de vocês, que ajudam muito. Olha só, a Isabel Cristina acabou de mandar. Não desistam! Vamos que vamos! Conseguimos atravessar esses quase 4 anos. Falta pouco. Belém do Pará, aproveito para fazer meu merchandising. Siga-me! Ato_2. Ato_2. Obrigado pela contribuição, querida. Toca o barco, querido. É isso. Nilmário, a gente tem tem uma situação global bastante confusa, muito diferente de quando Lula tomou posse em 2002, não que fosse uma situação geopolítica tranquila, mas agora há uma guerra no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade é uma guerra da Rússia contra a OTAN, portanto é uma guerra que envolve o imperialismo estadunidense, e esse imperialismo está mostrando as garras de novo, agora nessa questão da China. Mandaram para lá a presidente da Câmara dos Deputados, numa afronta direta, deliberada, né, contra o governo chinês, contra o Partido Comunista Chinês. Enfim, há uma situação de tensão muito grande e há uma expectativa em relação à eleição do Lula, porque se fala desde sempre que o Lula deverá, até por uma questão comercial, voltar a fazer uma inflexão para a Rússia e a China e os BRICS, para não ficar tão dependente dos Estados Unidos como deixou o Temer e o Bolsonaro. Você acha que essa situação global deve tornar ainda mais complicada a vida do Lula nesse governo que se anuncia? Eu acho que o BRICS acelerou o golpe contra nós. Vamos lembrar aí, o que nós propunhamos, o que Lula propunha, Celso Amorim propunha, a Dilma também, era reequilibrar a relação Norte-Sul. Ter um Banco do Sul para nem pensar mais em FMI, erradicar das nossas vidas o FMI. A gente falou em âncora cambial, para não ser obrigado a absorver as crises americanas, cada país, pelo mundo inteiro. A gente falou em caminhos não armados, né? em paralisar essa paranoia do armamentismo, da guerra nas estrelas. Era reequilibrar o cenário mundial. Nós temos que voltar com isso. Na América do Sul também. E agora, para poder enfrentar a questão amazônica de forma real, nós vamos ter a Colômbia,
o Peru, Venezuela e o Brasil. Todos sentados numa mesa, discutindo juntos, né? Como enfrentar. É outra realidade. Voltar a ter uma discussão, um continente que não beija a mão do imperialismo. Não é isso? Agora, eu tenho uma coisa que eu queria também te falar, viu, Leandro? Você não perguntou, eu não queria falar. A gente ganhou muita coisa. Quando eu fui ministro dos Direitos Humanos, eu trouxe a primeira vez no Brasil a questão LGBT. Um programa chamado Brasil Sem Homofobia. Aprendi com Marta Suplicy. Ela que trouxe essa pauta muito corajosamente e nos convenceu. Hoje, 70% do povo brasileiro é contra o preconceito, contra o LGBT. Preconceito, mas, sobretudo, a discriminação, que é o preconceito tornado ação. As mulheres, nós conseguimos movimentar esse xadrez também. Respeitar as mulheres, avançar. Nós não conseguimos avançar na política. Até o racismo está entranhado até o cabo. Quando o Lula saiu da cadeia, ele me falou, olha, Nilmar, eu li 1000 páginas sobre escravismo. Lula não era de ler, não, você sabe disso. Lula, a cultura imensa dele era osmótica. Aí até dei um abraço nele e falou, você fez como todo bom socialista, saiu da cadeia melhor do que entrou. Ele me falou que de escravismo. Olha só, Nilmar, mas se a gente não souber sobre o escravismo, mas vai saber por que tem tanto desprezo pelos negros, pelas crianças, pelos pobres, porque tem tanta violência, tanto autoritarismo na sociedade. Olha só, ele mais sábio ele saiu. Então, espero que isso aí vai iluminar ele em todas as decisões. Também eu acho que o Brasil é contra privatizar a água, é contra privatizar a energia, é contra privatizar Correios. Sabe, isso é interessante, que isso ficou para retomar, nós não temos maiorias sociais para isso, sabe? A parte que nós ganhamos. Perdemos outras, né? Claro, nós já falamos aqui. Perdemos essa questão militar, o tal do GLO, perdemos essa questão da segurança pública entregue a militarizada, né? Perdemos no Rio de Janeiro esse negócio das milícias, deixa ganhar essa força que ganhou. Essa é a parte que nós temos que enfrentar. E aí, Leandro, você com a sua verve, com a sua inteligência, com a sua ira, também exige desse pessoal do Rio para se unir lá, pelo amor de Deus. Pois é, eu já falei disso aqui. Melar um acordo que já estava feito. Pois tem que cumprir o acordo. Pessoal. Pelo amor de Deus, Leandro. Se não cumprir o acordo, se a política, se não se cumprir acordo na política, a gente está perdido, Nilmar. Está perdido. Está perdido. O bolsonarismo nasceu daquele trem ali. Nasceu daquele meio da polícia corrupta, do controle territorial das milícias. Nós perdemos ali no Rio de Janeiro. E não é fácil de desmontar isso aí. O Freixo está há quanto tempo sob escolta? Mais de uma década sob escolta, permanente, diária. Né? Isso. Nós vamos jogar isso fora agora? Vamos rachar entre nós? É o fim da picada. Acho que o Rio de Janeiro... Sentido. Todo mundo. E o Ciro, você falou aí também. O Ciro Gomes, pelo amor de Deus. O Ciro parece que perdeu o rumo. Não sabe para onde quer ir. Né? Virou... o que é um fim patético? É isso que ele quer? Pois ele cavou a própria cova, né? Impressionante, a vaidade, a arrogância, essa coisa autocentrada, permanente, enfim. Eu acho que é inveja também, porque não é possível. Eu tenho feito sempre um apelo, quando eu estava no café da manhã, acordado e falo, gente, eu quero me dirigir aos eleitores do Ciro. Esqueçam isso agora. Quem não entendeu ainda que elegeu o Lula no primeiro turno é uma necessidade do processo civilizatório. Tem pouco a ver com política em si hoje, Nilmar. É uma tábua de salvação para um país inteiro, para a história de uma nação, para o futuro de uma nação. Se um boçal como o Bolsonaro fica mais 4 anos no poder, nós estamos perdidos para sempre, porque o grau de destruição, a destruição patrimonial, aliada à destruição moral do país, vai ser irreversível. Isso aqui vai virar uma terra de ninguém, um país esquecido, abandonado à própria sorte, faminto, de miséria. Eu estava comentando com uma amiga minha hoje
que eu tive em Belo Horizonte recentemente, eu fiquei impressionado, Mário, com a quantidade de gente na rua, no centro de Belo Horizonte, ali na República do Peru, como é que chama aquela... Na Praça 7. Não, eu fiquei... Na Praça 7 ali, mas é uma multidão, é um acampamento de refugiados. Eu vou todos os dias para lá. Nós montamos a tenda da democracia que vende material. Eu fico do lado de uma caixinha de som. Lá não tem dia que não vem 30, 40, 50 pessoas falar comigo. Populares, gente que eu não conheço, que eu nunca vi. Eu ponho a música do Lula na caixinha de som, do lado a gente distribui. Tem coisas distribui de graça, sobra de material, e vende a toalha, as camisetas, aquelas coisas de amarrar na cabeça. Puxa, você precisa ver que beleza. Tem que fazer isso. Agora, São Paulo nós conseguimos. Ninguém imaginava que ia ter unidade, que Boulos ia retirar a candidatura. Primeira vez o PSOL não tem candidato a presidente. Olha que beleza. A Marina, que estava tão ferida, voltou para o lado de cá, fez uma federação com o PSOL, uniu Márcio França e o Haddad, né? Olha só, Lula e Alckmin. Então, agora, puxa, Minas Gerais nós unimos com o Calil e com o Alexandre Silveira, que era suplente do Anastasia, e estamos aqui em campanha permanente. Não estamos aqui brigando entre nós estamos brigando com os outros. Né? Lula vem aqui dia 18, vai ser um show de bola, vai ser espetacular. E o André Janone saindo de fato amanhã, Leandro, o impacto em Minas é muito forte. Ele tem 6%, 7% aqui. Nacionalmente tem 2%, mas aqui tem 7%. Então, Minas, com mais André Janones, fortalece o Calil, fortalece o Lula, e Minas volta a descer a eleição como fez em 2002, 2014. Né? 2014, Leandro, o Aécio ganhou da Dilma por 7 milhões de votos em São Paulo. E nós viramos em Minas e Bahia, tanto que aquele canalha foi para negar, acusar fraude. Ele que começou essa pataquada que você chama aí de questionar a urna, questionar, sabe, de chamar golpe, chamar essa gente aí para nessa direita veio para as ruas como se estivesse defendendo alguma coisa importante, né? E nós viramos naquela época. Então, agora Minas vai virar de novo, mas vai virar assim, Minas, São Paulo. Agora, não é possível que Rio de Janeiro não vai conseguir. Né? O exemplo dado por Humberto Costa, liderava pesquisa como governador, abriu mão para ter aliança com o PSB, que já não sabia mais se era direita, se era esquerda, o que era. Lá na Bahia, o Jacques Wagner abriu mão também para poder criar uma grande unidade. Né? Olha só, agora Rio de Janeiro não consegue? Não pode. Nós temos que, todos nós, usar nosso poder de persuasão. Mourão, ele é de Belo Horizonte. Ele era um parceiraço como deputado estadual e federal. Eu não entendo agora colocar a vaidade acima do bem público, acima do Rio de Janeiro, para nós é fundamental. De lá que saiu a excrescência bolsonarista. É ali que nós todos temos um dever também de voltar a ter polícia decente, voltar a tirar o poder dessas milícias, né? Voltar a democracia imperar na cidade e no Estado. É um trabalho quase nacional, uma tarefa nacional. O Rio de Janeiro também aderiu ao pacto para a derrota do fascismo e deixar vaidades de lado. Agora, no caso do Ciro, eu acho que ele já perdeu. Nós temos pesquisa que mostra, já perdeu, tem pesquisas que mostram que, final de agosto, se ele não passar a ter 2 dígitos, crescendo, eles vão deixar o Ciro esbravejando. É um que está falando que o Lula é ladrão. Isso acabou. É ridículo falar que o Lula é ladrão. Roubou o quê? O que o Lula roubou? É uma cafajestagem. É uma cafajestagem ele fazer isso com o Lula, né? Lula sempre tratou muito bem, né? Sempre foi muito correto com ele. Respondeu a ele. Nunca entrou nessas provocações baratas. Nunca, jamais. Nem vai entrar, porque é um homem muito mais inteligente que o Ciro, né? Certo. Então, nós temos essa tarefa nacional com o Rio. Que aí São Paulo, Minas e Rio, ninguém segura, não.
O Nordeste, nós vimos como é que é. O Lula, como é que ele foi recebido em Campina Grande, como é que ele foi recebido no Nordeste. É emocionante, a chegada dele no Ceará. É emocionante. É o povo, de novo, é a força do povo, sabe? É isso que nós temos que impulsionar. E não estimular divisões artificiais baseadas na vaidade, né? Agora, nossa vaidade tem que ser devolver ao Brasil, aos brasileiros, a democracia, ao respeito próprio, ao respeito internacional. Depois, nós vamos brigar. Daqui a pouco nós passamos a brigar de novo, por motivos justos, mas brigas... Olha, como é que você acompanhou? Eu não teria criado nunca a Comissão de Direitos Humanos sem ter o apoio do Luiz Eduardo Magalhães e Inocêncio Oliveira. Bené tinha tentado 2 vezes e não conseguiu, 87 e 91. Eu consegui quando o Luiz Eduardo e o Inocêncio me apoiaram. E olha qual o impacto deles no Brasil. Outra coisa que eu queria lembrar também, que foi muito bom. No dia que eu falei com o Lula, que tinha 10 milhões de mulheres que não tinham documento de identidade, documento de nascimento, certidão de nascimento. Eu falei, não é possível, e era. Hoje, você chega, aqui tem 165 hospitais em Minas, que a criança já sai de lá com CPF, ou já sai do hospital com a certidão, sem cartório. É isso que nós temos que fazer, retomar isso aí. Tão bonito isso, né, Leandro? Você libertar o povo do escravismo, do racismo, do preconceito, essas mortes brutais que estão acontecendo na periferia. Eu acho que Bolsonaro é o portão do inferno. Né? O que tem de pior no ser humano vem à tona. Né? E cabe a nós também desarmar a violência. Né? Desarmar as pessoas, desarmar a violência. Ter uma cultura de paz. Cultura de paz não é babaquice, não. Não é falta de luta e de disputa, não. Cultura de paz é respeitar o outro. Respeitar o... igual nós respeitamos um Luiz Eduardo, eu falei o nome dele, respeitar ele. Ele era respeitável. Ele era de direita, mas era respeitável. Ele jamais faria o que eles estão fazendo de negar o resultado. O que a Aécio fez, negar um resultado que não tinha nada de errado, só para causar tumulto, né? Acho que voltar a ter essa coisa. E construir também essa coisa que eu falei, do desencarceramento e da revisão da lei de droga, e depois todas as coisas, né? Por exemplo, combater de novo o trabalho escravo, voltar a ter trabalho decente, impedir o trabalho infantil, né? Voltar a ter da creche até o pós para qualquer pessoa, sabe? Da Ciência Sem Fronteira, quanta coisa bonita ficando para trás. Nós temos 17 universidades federais de qualidade que não tem como funcionar até novembro. Eles tiraram o dinheiro para o orçamento secreto, para essa excrescência que eles criaram, dessa corrupção generalizada. Falar que o maior escândalo de corrupção foi Lava Jato, foi Mensalão, o maior escândalo de corrupção está acontecendo no Congresso, na nossa cara, orçamento secreto. Tem que acabar com isso. Isso é uma excrescência, isso é uma corrupção generalizada e quase legalizada na nossa cara. Né? Eu acho que é isso, tem que mirar o principal. Mas eu estou muito satisfeito. Eu nas ruas... Que bom. Eu tenho um filho músico e ele é muito bom. Ele vai dividir um show com o Caetano, dia 29. E ele... Em Belo Horizonte? Aí eu vou nos shows dele. Nossa Senhora, mesmo o povo que... Muita gente votou em Bolsonaro, agora tudo quer. É fora Bolsonaro, quer Lula de novo, povo feliz de novo. É isso aí. Renascer a esperança, renascer a alegria do povo. E isso aqui é importante no nosso povo está esperando isso. É isso, Neymar. Olha só, muito obrigado pela sua presença. Eu li uma notícia terrível hoje. Um menino em Belo Horizonte ligou para 190 da Polícia Militar para pedir comida. Ele ligou para a polícia, ele viu 190 emergência, ele ligou e falou assim, não tem nada para comer aqui na minha casa. Olha aonde nós chegamos. E a polícia foi lá e ajudou. Levaram auxílio para eles. Mas olha só, assim, a gente não pode mais viver nesse mundo. A gente não pode mais. Não pode mais. Então, por isso eu fiquei muito feliz quando soube que você desistiu de pendurar as chuteiras
e voltou a ser candidato, né? Eu conheço você há muitos anos, sei da qualidade a sua qualidade política, da sua luta, e tenho certeza que você vai ser de novo um grande deputado federal. Eu espero que você ganhe em Minas, fico muito feliz que isso aconteça, viu? Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme revê-lo. Obrigado, Leandro. Você, Bem-vindo Sequeira, você, todos aí do DCM, vocês estão fazendo um trabalho extraordinário. Como jornalista, eu sinto o maior orgulho de vocês. Muito obrigado, Mário. Um abração para você. Boa noite. Bom descanso.